A Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 2 de julho de 2020, quinta-feira, e começa agora para toda a Tutóia, também para o Brasil e para o mundo, porque estamos na internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, coach de desenvolvimento pessoal. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá, porque aqui certamente você encontrará uma ideia, uma mentalidade, um mantra, uma palavra que certamente, se você refletir sobre ela, poderá mudar sua perspectiva e, evidentemente, você verá a situação com outros olhos e assim poderá encontrar as melhores soluções para as suas questões. E nós continuamos em estado de pandemia, em situação de pandemia, em circunstâncias de pandemia. Então a informação é sempre muito importante, né? Sempre muito importante, porque é através da boa informação que nós tomamos ótimas decisões. Então, aqui você certamente encontrará informações assim. Muito bem, esse programa, se você perdeu esse programa, não se preocupe, porque ele está aqui no meu perfil, Sérgio Ramos, no Facebook. Também ele está na página Mudar para Viver Melhor, também no Facebook. É só ir lá, curtir e pronto. Já são quase 100 programas, né? Hoje nós estamos na edição número 84, então tem bastante coisa lá. E além disso, você pode também se inscrever lá no nosso canal Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor no YouTube, e também assistir lá o programa quantas vezes você quiser, com quem você quiser, onde você quiser, enfim, a hora que você quiser, né? Pelo seu celular, pelo seu iPad, pelo seu computador. Muito bem, esse programa tem o apoio cultural da empresa CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia. Vamos lá. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na Rua Celso Fonseca, sem número, Centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na Rua Celso Fonseca, sem número, Centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa, e hoje nós vamos falar de
Vamos falar de mentalidade, né, que é uma das coisas que eu mais gosto aqui. Temos falado de coronavírus, porque a informação é importante. Temos falado de política, mas não a política partidária, mas a política como ciência política, para você entender ali os fundamentos, os conceitos, para que você possa se posicionar. Nós estamos aí numa batalha contra o coronavírus, mas também estamos numa batalha contra contra a ditadura, né? Contra pensamentos autoritários. Então, e hoje nós vamos falar de uma coisa que certamente vai ajudar você nesse momento tão difícil que você está fazendo um esforço, né, muito grande, que é de ficar em casa, se privar de visitar as pessoas, de conversar com elas, de se sentir, de não se sentir ameaçado, né, quando você conversa com alguém, porque é uma coisa estranha realmente, né? Eu passo muito tempo em casa e quando eu encontro alguém, você fica ali preocupado se você está perto e tal. Então, nós precisamos fortalecer a nossa saúde mental para manter a nossa saúde física muito bem e longe desse vírus, né? Então, eu gostaria de falar aqui umas coisas sobre mim, né? Duas coisas que eu gosto muito mesmo é de livros e de esporte, né? De livros porque, claro, eu aprendo, né? Aprendo pelos livros, muito. E esporte é porque, olha, se alguém pode praticar um esporte e pode se tornar uma referência nesse esporte, é porque a pessoa, além de ter nascido com uma aptidão física, com uma aptidão mental, ele precisa também desenvolver essas aptidões, esses talentos, né? E isso não é uma coisa fácil. Então não é só você descobrir que tem um talento e pronto, está resolvido nada. Você tem que desenvolver esse talento. Mas uma coisa que os campeões têm, aliás, não dá nem para dizer uma, né? Mas uma importante é foco, né? Porque eles já têm a predisposição física e a predisposição mental. A física para aguentar os movimentos que o esporte exige, e a mental é para ignorar todo o ambiente, né? Geralmente se apresentam aí em grandes locais com mais de 20 mil, mais de 5 mil pessoas, e eles precisam desenvolver uma saúde mental que permita focar no que realmente estão fazendo, né? E eu aprendo muito com os esportes, com essas pessoas, né? Com essas pessoas. E basquete é um mundo. Eu assisto todos os esportes, né? Tem época que eu assisto mais um, tem época que eu assisto mais outro. Por exemplo, atualmente eu estou assistindo muita luta de MMA, apesar de gostar de boxe, mas não tem passado muitas lutas de boxe, né? E o MMA ali na TV Combate, né? Mas o importante é que aquelas pessoas estão ali e estão colocando em execução o melhor que eles têm de saúde mental e de saúde física, né? Então são pessoas privilegiadas. E os livros também, né? Os livros eu leio todos os dias, praticamente, né? E eu comecei a ler tarde, comecei a ler aí lá pelos 30 anos, né? Eu tenho 59 agora, então tem aí pelo menos uns 30 anos de leitura. E se eu estou aqui hoje falando essas coisas para vocês, certamente eu devo a esses autores incríveis também, né, que assim como os esportistas, não precisa de uma compreensão física, até porque eu escrevo para esquecer o nome, mas
O cientista que descobriu o buraco negro no universo, ele era tetraplégico, né? Ele nem falava, ele falava através de aparelhos que eu esqueci o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, porque então ele escrevia letra por letra ali com os olhos através de aparelhos, né? E ele escreveu, foi um cientista, né, reconhecido. O filme que retrata a vida dele é A Teoria de Tudo, né? Teoria de Tudo. Então, mas precisa de uma capacidade mental privilegiada para você escrever um livro, para você organizar ideias, né, escrevendo. Então, para escrever, você não precisa ter uma saúde física, né? Saúde física privilegiada. Você precisa de uma mente privilegiada, né? O nome do cientista é Stephen Hawking, né? Teoria de Tudo, se você quiser conhecer quem foi Stephen Hawking, você assiste a Teoria de Tudo. Né? Então, e aí eu sou fissurado em livros, eu compro livros e não leio porque não dá tempo, né? E aí eu descobri um aplicativo chamado 12 Minutos, que eu faço questão que você procure no seu aplicativo, certamente lá na sua história, na sua loja do seu celular, tem lá o aplicativo e também tem no computador. Qual é o grande lance, né, que me tirou ali um peso, né? Porque a gente compra livro pela capa, né? Você vai ali ler um resumo, ler alguma coisa ali e tal, mas aí você chega na livraria ou então numa livraria virtual e você começa a ler ali um pouquinho e o livro, o resumo da capa ali não dá para dizer muita coisa. Então, para você saber o conteúdo, pelo menos as principais partes, você precisaria ler o livro todo, né? Então eu leio pelo menos 2 livros por mês, 24 livros por ano, né? Mas eu gostaria de ler muito mais. Então, esse aplicativo, os 12 Minutos, o que ele me trouxe de vantagem, né? Ele criou microlivros ou microbooks, né? Então ele faz um resumo do livro ali em média de 12 minutos, né? 12 minutos é o nome do aplicativo e porque a ideia é que o resumo tem ali a duração de 12 minutos e você pode ouvir, né? Então eu usava muito isso para andar, ao invés de estar ouvindo música, eu ainda faço isso de vez em quando, que é escutar o resumo, mas não é um resumo qualquer, é um resumo grande, né? Um resumo aí que pelo menos leva 12 minutos, mas claro que tem resumos menores e tem resumos maiores. Mas o bacana do 12 minutos é que ele traz realmente uma noção bacana do livro, né? Eu já comprei muitos livros porque eu conheci o conteúdo antes, através do aplicativo 12 Minutos. O livro que eu vou trazer hoje nós vamos falar de livro, né? Vamos falar de livro, porque esse livro, o que tem nele, ele vai nos ajudar a focar melhor aí nesse momento que nós estamos passando, que nós precisamos ter a saúde mental muito grande, né? Então, eu falo com pessoas todo dia, estou ali nos grupos, e a sensação de impotência ali, de você não poder fazer as coisas que você gosta, e também a insegurança, a incerteza, que traz tristeza, traz angústia, traz isso tudo, porque não tem data para acabar esse negócio. Então, nós vamos ter que
continuar, né, nos privando das coisas que nós gostamos. Mas olha, uma coisa que eu estou aprendendo muito com esse isolamento, com esse recolhimento, é me descobrir, né? Eu estou me descobrindo uma pessoa muito legal, né? Assim, capaz de mudar, de me adaptar rapidamente às coisas, né? Nos últimos anos, o que não faltaram foram mudanças radicais na minha vida, né? Eu moro atualmente em Tutóia, no Maranhão, interior, com uma cidade com um pouco menos de 60 mil habitantes, né? Mas eu morava antes, passei quase 40 anos morando em Porto Velho, uma cidade maior, de mais de 600 mil habitantes, né? E eu tinha uma rotina lá totalmente diferente, trabalhei esse tempo todo, né? Então a minha rotina era muito diferente. E o ano passado, né? Eu tive que me desligar de um relacionamento profissional de 40 anos, né? E me preparei muito para isso através de um livro chamado Milagre da Manhã, que foi aí que eu já fazia meditação. Meditação simples, não aquela meditação mais pesada, aquela meditação simples que é você parar um instante e tentar limpar os pensamentos, tentar controlar os pensamentos ali e tal. Mas o que me preparou mesmo para fazer essa transição de uma pessoa que trabalha há muito tempo para uma que vai se aposentar foi a meditação, né? A meditação. Então, essa foi a primeira, né? Essa de perder o emprego, de concluir uma relação, né? Que, inclusive, nós vamos falar isso uma hora dessa, sobre os riscos da aposentadoria, né? Porque você não se vê fazendo nada, que é uma dificuldade que até hoje eu tenho, de me acostumar a não fazer nada. Não fazer nada profissionalmente, né? Como obrigação. Esse programa é um divertimento, né? Eu me divirto aqui, né? Eu aprendo muito fazendo esse programa. E espero que também você possa encontrar alguma utilidade nele. E outra coisa que aconteceu foi que nós temos 3 filhos, né? Eu e minha esposa Úrsula, nós temos 3 filhos, e os filhos foram embora, né? Criaram asas e foram embora, e nós ficamos sós, né? Outra mudança que eu chamo de radical. E a terceira mudança foi a mudança mesmo de local, mudar de cidade. Eu sair do centro médio, não é um grande centro, mas é um centro bem maior, com mais possibilidades, e vim para cá, para o interior. No interior que não tem nada, não tem shopping, não tem uma assistência médica hospitalar ali, né? Então, um desafio muito grande. E vim para cá para não fazer nada atrás de qualidade de vida, né? De qualidade de vida. Eu nunca me senti um profissional preso, escravo. Esse negócio de me sentir escravo é bobagem, porque até no dia que eu quiser, no dia que eu descobrir que eu estou realmente sendo escravo de alguma coisa, ou seja, muito pegado num vício, eu posso fazer isso na hora que eu quiser. Então nada me impede de entrar no vício, e nada me impede de ficar nele, e nada me impede de sair dele, né? Então é uma decisão totalmente individual, uma decisão totalmente restrita. Então esse negócio de escravidão não cabe, né? Eu tinha um propósito que era trabalhar, né? E me aposentar. Então eu gostava do meu trabalho, passei 35 anos só numa empresa, e me preparei para fazer essa transição, né? Porque se você não ter a perspectiva que um dia vai parar, e se você lutar contra isso, no dia que você para, você pode ter problemas sérios, né? Porque você vai ficar ocioso. Então você tem que fazer ali gostar apenas de viver, né? Que é a vida vivida, que é o eudaimonismo, né? Que nós vamos falar também sobre isso, que é apenas o prazer de fazer, o prazer de viver. Então você vive sem para nada, vive
Vive porque gosta de viver sem uma utilidade aparente, né? Sem uma utilidade aparente. Então eu estou aprendendo a fazer isso, né? Que quando eu trabalhava ali, eu sempre fui uma pessoa muito profissional. Eu continuo sendo profissional nas coisas que eu faço, mas não me permitia erro, me cobrava muito, né? Acho que até a minha hipertensão foi em função disso, de me cobrar muito, de querer fazer a coisa no seu melhor, na sua melhor versão que eu possa fazer de perfeição, né? Então, de repente, eu ficasse sem fazer nada, poderia ser, mas eu já sabia disso e vim me preparando já há muito tempo, né? Porque as coisas não duram para sempre, e principalmente a vida profissional, né? Então, voltando aqui o assunto, né? Então, aprendi muito lendo o que esses profissionais fazem, né? Principalmente para se aposentar. O Pelé é um exemplo de aposentadoria para mim, porque o Pelé ele não resistiu ao tempo, né? Só que ele escolheu como ele queria ser lembrado, né? Então o Pelé é o maior, é o atleta do século passado e vai continuar sendo desse século XXI. E olha, eu ouso até dizer que enquanto eu estiver vivo, que eu espero viver até os 120 anos, né? Alguém no futebol para quebrar os recordes do Pelé vai ser muito complicado, porque o Pelé é tricampeão mundial de seleções, né? O Pelé fez mais de 1.200 gols, foi 24 vezes artilheiro, cara, assim, incrível. Mas o que o Pelé fez de bacana, assim, é que ele tinha um talento e ele treinava mais do que os outros. Olha, a pessoa que sabe onde pode chegar, ele treina mais do que os outros. Se você comparar a história do Garrincha com a história do Pelé, são histórias totalmente diferentes ali nas trajetórias, nas decisões, e você vê como um acabou e como o outro continua até hoje, né? Então o Pelé escolheu ser lembrado como uma pessoa tricampeão. Depois ele não quis mais jogar pela seleção brasileira, foi muito criticado na Copa de 74, né? E se abandonou o futebol ali com a seleção, com a camisa 10 eternizada. Depois ele decidiu ir fazer história nos Estados Unidos e jogar pelo Cosmo e desenvolver o esporte lá, né? Hoje a seleção americana feminina é uma potência e a seleção masculina já chegou aí em quartas de finais, em oitavas de finais em Copa do Mundo. Então, ele realmente tem uma história. E tem um filme Pelé, você pode achar esse filme no YouTube, tanto a história do Garrincha quanto a história do Pelé. E você pode fazer essa comparação. Eu, inclusive, quando eu estudava administração, eu fiz uma palestra sobre as duas trajetórias e o poder do propósito, né? O poder do propósito e como isso, e quando você tem um objetivo muito claro, como isso altera as suas decisões, né? Então o Pelé tomou decisões ali muito pontuadas, né? O Garrincha tinha uma vida tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então ele estava nem aí, ele fazia as coisas que dava na cabeça dele. O Pelé não, fazia as coisas que era necessário para o seu objetivo profissional. E conseguiu, né? Conseguiu. Então, eu falei do 12 minutos. O livro que eu vou indicar hoje é o livro A Mentalidade Mamba. Esse livro não tem em português, né? Ele tem uma versão em espanhol na Amazon, mas e também em inglês. Mas pelo microbook, esse livro, eu não li o livro todo, entende? Mas quando tiver em português eu vou comprar uma versão para mim. Mas o microbook, né? O mini livro, que é a versão, um resumo bem
bem robusto daquele aplicativo que eu falei para vocês, que é o 12 Minutos, vai trazer aqui algumas coisas que você já pode começar a utilizar. Você pode se beneficiar, se você achar que pode fazer, da mente do Kobe Bryant. Né? O Kobe Bryant é um ex-jogador do Los Angeles Lakers, né? Uma lenda do basquete, que morreu esse ano, aos 41 anos, né? Dia 26 de janeiro, vítima de um acidente de helicóptero nos arredores de Los Angeles. Né? Além dele, morreram 8 pessoas, e entre elas a sua filha de 13 anos, que também já tinha ali era promissora no basquete. Né? Então, agora o engraçado, né? O Brian tem muitos recordes, né? E o LeBron James, que é a sensação do basquete, né, atual, já foi o Magic Johnson, já foi como é que é cadê os nomes dos caras? Michael Jordan, né? Eu vi pela televisão, claro, essas pessoas jogarem no seu tempo ali, né? No tempo. Então, são meus contemporâneos. E também assistia os jogos do Kobe Bryant, né? Então, ele é realmente... E ele morreu um dia depois de o LeBron James ultrapassar o seu recorde, né? Em cestinhas na NBA. Então, ele gostava muito de helicóptero, né? E é claro... Mas não é por isso, né? Não é porque você gosta que vai morrer disso. Foi uma fatalidade realmente, né? O certo é que ele é uma referência de profissionalismo, né? De profissionalismo, assim como Pelé, ali na retidão ali. Nós vemos aí atletas que chegaram ao topo, mas que depois relaxaram na vida e acabaram tornando-se mau exemplo. Um desses caras, né, é o Djokovic, né? O Djokovic, ele é o número 1 do mundo de tênis. Eu também gosto de tênis. Né? A minha torcida é mais para o Jorge, o Federer, né, e o Rafael Nadal. Mas eu não posso ignorar o talento, né, do Djokovic. E por que eu estou criticando o Djokovic? Porque em plena pandemia o Djokovic fez uma festa, né? Uma festa de esporte, fez um torneio, depois acompanhado ali de festas para os convidados, aquele negócio todo. E ele acabou contraindo o SARS-CoV-2 e mais 8 pessoas, e sabe-se lá quantas mais. Ele pediu desculpas, né, mas manchou ali a sua reputação como atleta de ponta, né? E o Kobe Bryant, ele morreu sem essas manchas no seu currículo, né? Então, ele antes de a gente entrarmos no livro, vamos aqui ler um pouquinho da biografia, né, do que ele fez. É um jogador americano que foi campeão pela NBA por 5 vezes e eleito para o All-Star Games, que é ali o jogo o jogo de encerramento da temporada da NBA americana, que é um jogo que reúne os melhores jogadores da temporada. O Kobe, ele participou nada menos, nada mais de que 18 vezes do All-Star Games, né? Além de prêmios como jogador, ele também soma em seu currículo a premiação equivalente ao Oscar de 2018, né? Com a animação Dear Basketball, né? O querido basquetebol. No total, somando as 20 temporadas na NBA, olha, ele teve 20 temporadas pela NBA,
e conseguiu ser um dos melhores jogadores da temporada em 18 oportunidades, né? É um gênio. Usando as camisas 8 e 24, Kobe Bryant terminou a carreira, né, porque ele já estava aposentado, a impressionante marca de 33.643 pontos, quarta maior marca de todos os tempos, perdendo apenas para o Kareem Abdul-Jabbar, com 38.387. Esse também eu vi jogar na época. Karl Malone também, 36.980 pontos. E agora o LeBron James com 33.655 pontos, né? Então são pessoas extraordinárias. Então nós vamos falar aqui do microbook, não é um livro, logo após os nossos comerciais. Então fique aí que eu vou e volto já já. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Hoje falamos aqui do microbook Mentalidade Mamba, né? Escrita pelo Kobe Bryant e do Gasol, que é outro jogador de basquete também, da NBA e outros, né? Vamos entrar então aqui na questão do livro. Você pode procurar na internet, você pode ir lá na Amazon e comprar a sua versão em espanhol ou em inglês, né? O microbook você pode encontrar lá no aplicativo 12 Minutos e está em português. Então vamos lá. Como já disse, o Kobe Bryant foi, né, e ainda é um dos mais talentosos atletas da história, né, tendo conquistado 5 títulos da NBA e 2 medalhas de ouro das Olimpíadas de 2008 e 2012, né, entre outros inúmeros feitos. Neste microbook, você vai aprender os princípios, aí que está o grande lance, os princípios que Bryant seguiu em sua trajetória a fim de extrair os valiosos exemplos de seu próprio aprimoramento. Então, nós vamos aprender aqui um pouco como aprimorar os nossos talentos, né? Você certamente tem um. E o que você tem aí é o talento de esperar pacientemente, da prudência, o talento de ser prudente, do talento de ter foco, do talento de ter propósito nesse momento tão difícil que nós estamos fazendo. Então, você ser ali de uma hora para outra proibido de fazer as coisas que você está acostumado a fazer, tipo uma prisão domiciliar, e se manter tranquilamente, porque entende a situação, então você já tem um talento, né? Então, o que eu vou fazer aqui é trazer os ensinamentos, os princípios do Kobe Bryant
para você potencializar essa coisa que você já tem, que é a capacidade de se manter sereno, tranquilo e informado, sabendo da situação e sabendo que vai existir um amanhã e que você precisa estar muito bem quando esse amanhã chegar, que é exatamente quando terminar toda essa confusão aí. E olha que eu ouso dizer, e não estou fazendo aqui medo para ninguém, estou apenas alertando porque a informação é importante. Não espere que isso acabe nos próximos 2 meses, pelo menos, né? Porque nós estamos totalmente na contramão do negócio. Então você vai precisar ainda de mais controle emocional, você vai precisar ainda mais dos princípios desse extraordinário atleta, né? Então, vamos lá. Os colegas de Kobe Bryant, né, afirmam que foi a sua busca mental que o alçou à grandeza, né? E eu também acredito nisso porque pela mente que nós conseguimos as coisas. O atleta tinha um dos mais determinados do seu tempo. E não somente entre jogadores profissionais de basquete, mas em relação a quaisquer seres humanos, né? Pela sua capacidade de se autodesenvolver. Dessa forma, Bright passou a cultivar seu próprio sistema de pensamento. Ele criou um próprio sistema de pensamento. Eu tenho o meu próprio sistema de pensamento que se chama, né, ele chama de mentalidade Mamba, e eu chamo mudar para viver melhor. Mudar para viver melhor é uma forma, um mantra que eu tenho comigo, que eu sempre tenho que estar melhorando. Então, tudo que eu faço, né, mesmo que seja por prazer, mas para alcançar sempre o melhor prazer, não o maior, mas o melhor prazer, né? Então, ele desenvolveu a mentalidade Mamba, né? E como é que isso veio? O que significa mentalidade Mamba para o Kobe Bryant? É tentar ser melhor a cada dia, né? Ele usa a mentalidade Mamba e eu uso mudar para viver melhor. Aqui o nosso livrinho aqui, ó. Em 2003 eu assumi que iria pensar desse jeito, né? E a minha vida mudou depois disso, né? Se você quiser falar mais sobre isso, é só colocar aí nos comentários que nós podemos falar sobre isso, né? Então, é mais ou menos isso, tentar ser melhor a cada dia, né? Em todos os aspectos, né? A minha obsessão é fazer sempre um programa melhor do que o de ontem para você, para que você possa aproveitar bem, e isso é o meu prazer, isso é a minha satisfação, né? Fazer a coisa da melhor forma, dar o meu melhor para isso aqui. Então, como é que se originou a mentalidade Mamba, né? Mamba negra, Mamba é uma cobra, né? Uma cobra é uma serpente, uma das mais venenosas do mundo, né? Aliás, ela não é uma das mais perigosas, mais venenosas do mundo, mas certamente é uma das mais perigosas, mas só que ela não é tão venenosa assim, mas mata uma pessoa com apenas 30 minutos depois de introduzir o veneno na pessoa, né? Então, no fim de sua carreira, Bryant sofria com cirurgias e inúmeras lesões, porque, né, o esforço precisa, né, tem aí os seus... traz o seu ônus, né? Nesses momentos, ele encontrou apoio em uma brincadeira realizada nas redes sociais e que se tornaria o seu mantra, né? Então, apesar de ter sofrido com lesões constantes, ainda conseguiu fazer tudo o que ele conseguiu, né? Isso tudo porque ele acredita que mudou a forma de pensar, né? Então, ele viu nas redes sociais uma brincadeira. O autor pensou que a expressão mentalidade Mamba era apenas uma cativante hashtag a ser usada
no Twitter, algo memorável e espirituoso. Esse nome foi escolhido após o atleta assistir o filme Kill Bill, que eu vou assistir agora, hoje eu vou assistir esse filme Kill Bill, que uma das coisas que os livros trazem são sugestões de outros livros e sugestão de filmes, por exemplo, né? Agora que minha internet está ótima, então agora eu voltei a assistir os filmes, então eu vou assistir o Kill Bill, que é uma trama, que na trama um assassino elimina outro por meio de veneno de cobra, né? Então, eu vou agora ter acesso ao mesmo filme que ajudou o Kobe Bryant a pensar diferente, né? Então, o Kobe observou que a natureza do temperamento, o ataque, a mordida e o comprimento da cobra ficando encantado pela forma como esses animais eliminam a própria pele. Olha só que chamou a atenção ao Kobe, né? Porque a cobra ela muda de pele. Então, ele associou isso a uma alusão de crescimento e desenvolvimento. Então, a cobra, ali metaforicamente, quando ela tira, quando ela muda ali o seu couro, né? Ela é outra cobra, né? Então ele diz assim, então quando eu mudo, eu abandono o meu antigo eu e agora eu sou um eu diferente. Porque, olha, é muito comum que você queira ter as coisas, né? Mas para ter as coisas, você primeiro precisa ser a coisa. Ser a pessoa que vai lhe proporcionar a ter o que você quer, fazendo a coisa certa. Olha, quer ver um exemplo disso? Você tem um sonho de ser... Vamos pegar aqui o caso que eu gosto muito, que é o caso do Usain Bolt, né? O Usain Bolt, ele é um atleta de nível internacional, né? Super campeão de Olimpíadas, outro fenômeno aí do esporte. Mas para ele se tornar um recordista mundial, ele teve que ele ser primeiro um recordista mundial. Como é que faz isso? Ele não conseguia bater os recordes, então ele se transformou em outra pessoa. Ou seja, ele abandonou, ali fazendo alusão aqui à cobra, ele abandonou aquele Usain Bolt anterior e criou um outro. E como é que ele fez isso? Ele fez isso treinando. Ele se transformou, ele se tornou uma pessoa muito mais forte, melhorou as suas técnicas e aí conseguiu os recordes que ele desejava. Porque ele abandonou o Usain Bolt anterior, que jamais lhe... Então esse negócio de querer ter sem ser primeiro, né, é ilusão. Você nunca vai chegar, porque, como eu sempre falo aqui, se você não melhorou em nada a sua performance, você vai sempre produzir os mesmos resultados. É simples assim, não tem outro jeito. Você só vai conseguir outros resultados quando você abandonar o seu couro, né, ali, mais uma vez fazendo analogia à questão da cobra, a questão da... Meu amigo Rubens Profeta, um abraço para você, meu caro. Bom você ter você aqui, viu? Então, para você ter, você precisa se transformar, né? O Rubens Profeta, nós trabalhamos juntos, ele era eletrotécnico, mas para ele trabalhar como eletrotécnico, ele teve que fazer um curso de eletrotécnica. Ele deixou de ser Rubens Profeta, que não tinha os conhecimentos de eletrotécnica, para exercer, né? Então, de certa forma, ele abandonou o que ele era antes para assumir um novo ser. Então, foi essa sacada que o Kobe Bryant viu no filme do Kill Bill, né? Embora algumas pessoas tenham certas habilidades ou atributos naturais, como o próprio talento
natural do Bryant, né? O que diferencia o extraordinário do comum é o aperfeiçoamento. É aí que você muda. Então, eu vejo muitos amigos falam assim, não, eu já sei, eu não preciso mais fazer nada porque eu tenho talento. Nada disso, meu filho. Você tem aquele talento, mas você está limitado porque você não desenvolveu, não aperfeiçoou esse talento, né? E o que diferencia um campeão ou uma pessoa, né, que consegue os seus objetivos é exatamente o aperfeiçoamento, né? O aperfeiçoamento. Aqui pegando o exemplo do meu amigo Rubens Profeta, que faz, olha, anos que a gente não se vê, né? E para ele ser continuar sendo, não sei se ele ainda trabalha como eletrotécnico, mas para ele continuar sendo um bom profissional, ele tem que continuar se aperfeiçoando, né? Quem sabe ele é um engenheiro eletricista hoje, né? Então, mas é isso, você tem ali uma predisposição para alguma coisa, é por isso que antes de você decidir por uma profissão, veja o que você gosta de fazer, o que você é bom naturalmente, né? Então, se você percebe que é bom em matemática, então tá ali uma hora de investir no seu desenvolvimento mental para entender a matemática melhor. Certamente você vai ser um bom profissional, né? E outra coisa, né, ali do eudaimonismo, afinal não se trata de buscar melhores resultados, é apenas de se tornar uma pessoa melhor. Os resultados são consequências dos seus atos, né? Então, se você trabalha por dinheiro, você nunca vai conseguir a grana que você quer, porque você está focado no dinheiro e não no seu aperfeiçoamento para gerar resultados que tragam o dinheiro. Esse é o problema. Então, você precisa ser primeiro, né? Quer ver um outro exemplo de ser primeiro, de ser primeiro antes de conquistar o seu objetivo, né? Tem controvérsias aí. Né? Dizer que a pessoa pobre e depois ela ganha 1 milhão, como os casos de pessoas que ganham na loteria e ficam pobres depois, né? As pessoas que ganham na loteria e se tornam milionárias, elas apenas ganharam dinheiro, mas elas não são milionárias no ser, né? Porque para ser um milionário você tem que ser uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que não tem 1 milhão, mas quando você tiver 1 milhão, você vai ter que ser uma pessoa adequada para ter 1 milhão, porque senão você perde esse milhão, porque você não sabe lidar com ele. Então você teria que aprender a ser um milionário antes de conquistar 1 milhão. Um livro bom para isso é Os Segredos da Mente Milionária. Tem lá 17 princípios que você tem que usar esses princípios para quando você tiver o seu 1 milhão, você saber o que fazer com ele. Então, você correr atrás do resultado sem correr atrás do aperfeiçoamento é loucura. É loucura. Você primeiro tem que correr atrás do aperfeiçoamento e depois você vai, e se você fizer bem esse aperfeiçoamento e executar, você poderá ter o resultado, né? Os atletas de Olimpíadas, eles passam 4 anos e chegar lá, eles não conseguem, tem que passar mais outros 4 anos. Não foi o suficiente. Então, olha, por mais que você melhore, ainda não garante que você vai conseguir. Então é muito mais complexo você conseguir. Agora, para você perder, basta abrir. Você está aqui com R$100 na mão. Fazer esses R$100 virar 200, você tem que se aperfeiçoar e torcer para que você consiga isso. Para perder não, basta você rasgar e está resolvido. Então, perder é muito mais fácil de que receber, de que ganhar, porque exige aperfeiçoamento, né? Então,
um dos princípios, né? Um dos princípios. Olha só o que foi que... O negócio assim que passa despercebido. Qual foi a mentalidade do Kobe Bryant para o seu aperfeiçoamento? Ele transformou o seu aperfeiçoamento num estilo de vida. Ou seja, ele se tornou assim naturalmente, né? Naturalmente. Ele então chamou de modo de vida o programa de aperfeiçoamento que ele fez. Bom, eu vou ser um cara que vai acordar todo dia 4 horas da manhã, que vai treinar que vai ler não sei quantos livros, que vai treinar 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, e à noite ainda vai dormir cedo. O meu estilo de vida, eu não vou tomar Coca-Cola, só vou comer comida saudável, vou dormir, ter horário para dormir. Então ele criou um programa de aperfeiçoamento e chamou isso de modo de vida, ou seja, naturalmente ele assumiu aquele modo de vida. Porque ele achava que é um modo de vida que trazia satisfação e ainda a possibilidade de lhe trazer resultados. Mas se os resultados não viessem, ele já tinha um modo de vida. É muito parecido com esse meu aqui. É claro que chegamos ali até onde imaginamos, né? Imaginamos. O que eu quero hoje na vida desde 2003, é sempre ter uma vida melhor. Não importa se é com 1 milhão, se é com 10 mil, se é com R$1.000. A minha questão é o seguinte: com as condições que eu tiver, eu quero estar bem. Então, o meu foco é de me adaptar rapidamente às minhas situações. Eu não tive nenhum problema de ficar sem os filhos em casa, porque eu sempre desejei que eles realmente saíssem, porque a maior satisfação para um pai, pelo menos para mim, é ver seus filhos voando com as suas próprias asas. Ali que está ali você vê o trabalho, né, o trabalho da Úrsula e o meu, vendo os filhos ali andando sozinho, né? Todos eles, hoje o meu filho mora em Brasília e está empreendendo com a esposa no salão de beleza chamado Carapinhos. A minha outra filha tem lá o Luar, né? Que ela vende semijoias pelo Instagram. A minha outra filha, Alice, que mora lá em Rondônia, que está fazendo medicina veterinária. A Alice é um exemplo de foco ali, né? Ela, desde 8 anos, ela queria ser médica veterinária e lutou para isso, e ela está lá só estudando, mas também se tornou empreendedora, está vendendo lá as suas semijoias pelo Instagram. Isso para mim é resultado do meu modo de vida, de mudar para viver melhor, porque eu passei, né, é muito gratificante saber que ficou alguma coisa, né, do que você ensinou. Então, você transforma ali a coisa que você quer se tornar no modo de vida. Se você quer emagrecer, você não tem que fazer a dieta como remédio, você tem que fazer a dieta como modo de vida. Porque se você fizer uma dieta para emagrecer, você está fazendo como remédio. O remédio, quando a doença acaba, a gente para de tomar. E a mesma coisa, se você fizer dieta, se você fizer dieta como remédio, quando você chegar ao seu peso, você vai parar e engordar de novo. É porque tem que se transformar em modo de vida. Entende? Então, nossa, já vai acabar o programa. 5 minutos só. Então, vamos aqui, a importância do foco, né? Do foco. A rotina de Brian era cansativa, mas era o modo de vida dele. Então, ele se acostumou ao modo de vida cansado, né? Com efeito, ele acordava bem cedo e dormia tarde da noite. Nesse interim, havia estudos como filmes, recuperações, treinamentos, levantamentos, alongamentos. Não obstante, as rotinas de pré-treinamento adotadas poderiam variar de acordo com as condições do seu corpo, né? Então, o hiperfoco. Então, ele cuidava da mente e cuidava também do físico, né? E se adaptando eu gosto de correr, mas tem dia que
mas tem dia que eu não posso correr. Então, meu corpo só está dizendo que você tem que andar, então ande. Se um dia meu corpo disser que vou andar devagar, eu vou andar devagar e vou gostar disso. Muito obrigado, meu amigo João Alfredo, pela audiência. Muito bem, esse é o hiperfoco, você saber ali o que você está fazendo, por que você está fazendo. A persistência no treino ali, manter ali a disciplina, né? De acordo com o autor, ele sempre foi a primeira pessoa a aparecer nos treinamentos e muitas vezes machucado antes que as luzes do ginásio fossem acesas. O Pelé também tinha isso, todo mundo ia dormir e ele ficava lá treinando, né? Então, quando todo mundo está dormindo, você está trabalhando, meu filho. Então, não tem jeito de você não se tornar uma pessoa melhor. Medo de fracassar, então, para ele... Mas ele tinha medo de fracassar não fazendo? Não. Como é que ele combatia o medo de fracassar? Se aperfeiçoando, vendo filmes, lendo bons livros e seguindo disciplinarmente a sua rotina de trabalho, né? Outra coisa, superação de obstáculos, né? Então, ele vibrava com cada pequeno obstáculo, né? Então, se ele fazia 6 cestas, hipoteticamente, sem errar, no dia que ele fazia 101, nossa, ali no treino, né? Ele comemorava. Então, é importante para você manter ali a sua motivação, é que você aprenda a comemorar os seus pequenos ganhos. Toda vez que eu melhoro um pouco, eu comemoro. Não precisa fazer festa. Basta você toma um copo d'água em comemoração a isso. Eu tomo uma cerveja, sei lá, faça o que você quiser. Você acha como você melhora, né? Mas essa comemoração tem que ser marcada, tem que ser ali, né? Tem que ser marcada no tempo que você fez aquilo porque ficou muito satisfeito. Olha, no filme que eu falei aqui no início da teoria de tudo, o Stephen Hawking, ele tinha esse negócio, né? Tem uma cena no livro que ele acabou, a tese dele do buraco negro foi aprovada e ele comemorou. Ele já estava debilitado, já andava com dificuldades, mas tem um momento no filme ali que a cara dele está muito feliz, ele comemorou, ele fez assim, né? Então, você não precisa convidar gente, você pode comemorar sozinho. Essa que é bacana, ninguém nem precisa saber se você conseguiu ou não. O importante é que você saiba. Você não precisa sair contando toda vez que você faz, que você consegue se superar. Basta que você comemore. Mas é preciso que você tenha essa consciência, entende? De que você ultrapassou ali o seu limite, que você transcendeu, que você não é mais, que você mudou o couro da cobra, como na inspiração do Cobra, quando viu o filme Kill Bill, que lá deve aparecer, vou assistir hoje, deve aparecer a cobra mudando de pele. Mas você já viu, você sabe do que eu estou falando. Então aquilo ali é uma analogia de quando você se supera, você deixa de ser aquela cobra velha e agora você está numa roupagem nova. E as pessoas nem precisam saber disso. Elas vão perceber isso porque você muda, né? Quando você transcende, você automaticamente muda. Então, o seu desafio aqui nesse momento é se orgulhar de ultrapassar esse deserto de certezas, como eu falo, né? E quando chegar no fim disso tudo, você está muito melhor do que quando entrou. Porque os livros têm isso, aqui ó, pegar aqui um livro. Então aqui é um livro, você entra por aqui, quando você sai aqui, você é outra pessoa, você já tem todos esses conhecimentos. Quando você assiste a um filme, a mesma coisa, você começa ali no letreiro e no final você já tem outra percepção da vida. Se o filme for bom, né? Eu ouso dizer aqui
que quando você começou a ouvir esse programa, certamente você ouviu alguma coisa que talvez você desconhecesse. O livro do Kobe Bryant pode ser a questão de como ele associou ao novo ser a questão do abandono do couro da cobra. Você pode ter ouvido também isso agora pela primeira vez, ou até com relação ao filme do Kill Bill. Eu li a primeira vez sobre esse filme agora não, quando eu li esse microbook que você pode encontrar lá no aplicativo 12 Minutos, né? Então, antes de você comprar livros, leia o resumo lá no... Esse é um livro que eu vou comprar quando tiver em português, né? Tem a versão em inglês, mas aí você, para ler, meu inglês não é tão bom assim, né? Muito obrigado pela audiência, meu amigo Egilson Gomes. E chegou ao final, né? Chegou ao final. Então, se você gostou do programa, marque aí seus amigos, comente, compartilhe. E se você quiser ouvir o programa todo, você pode... Esse e outros programas, aqui mesmo no meu perfil do Facebook, na página Mudar para Viver Melhor, também no Facebook, e também lá no meu canal. Vá lá, inscreva-se lá no nosso canal, Sérgio Ramos, Mudar para Viver Melhor. Então, acabou, espero que tenha sido bom para você, porque para mim foi ótimo, e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunasmar.